Bem-vindo ao podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Olá, você está no podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados da Justiça Militar da União. Meu nome é Márcio Ramos e o objetivo desse podcast é tratar sobre assuntos pertinentes à Justiça Militar, bem como divulgar as atividades formativas elaboradas pela nossa escola. Meu nome é Aline e hoje o nosso podcast vai tratar de um tema muito interessante no contexto da gestão de pessoas, que é a motivação do serviço público. É um tema bastante estudado, mas sobre o qual ainda restam muitas divergências. Apesar do consenso de que o serviço público é fundamental para o funcionamento e o bem-estar da sociedade, muitas vezes é visto como um ambiente de trabalho desmotivador e pouco eficiente. Isso acontece porque o serviço público apresenta algumas especificidades que precisam ser gerenciadas a fim de se evitar esse tipo de problema. Então, nesse episódio, vamos discutir alguns desafios culturais e estruturais que precisam ser superados para criar um ambiente de trabalho mais motivador e saudável, tanto para os gestores quanto para os colaboradores. Dito isso, se você é um servidor público ou gestor e quer entender um pouco melhor sobre as peculiaridades da gestão de pessoas nesse contexto, continue nos ouvindo para descobrir como gerar um ambiente mais motivador e, consequentemente, contribuir para a qualidade da gestão no serviço público. E para abordar esse assunto, convidamos duas psicólogas especialistas no tema. A Luana Faria é servidora no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e a Marisala Camões, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental na Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. A Luana Faria é psicóloga, professora e especialista em pessoas, inovação e resultados. É coordenadora geral do LaboraGov, o multipremiado laboratório de gestão inovadora no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Público. E a Marisala Camões também é psicóloga, mestre em gestão de pessoas e organizações e doutora em administração pública. E atualmente coordena o Genova, o Laboratório de Inovação da ENAP. Bom, gostaria de dar boas-vindas a vocês e agradecer pela disponibilidade para participar do nosso podcast. A gente que agradece, né? Obrigada, pessoal, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Também Estou super feliz. Nossa conversa tem tudo para ser muito enriquecedora. Sim. A gente quase não gosta desse assunto, né, Luana? Mas a gente vai se esforçar. A gente vai se esforçar para manter o tempo, né? Isso. Justamente. Bom, temos aqui duas coordenadoras de dois importantes laboratórios de inovação. Inclusive, aqui na Justiça Militar, houve a inauguração do nosso laboratório de inovação, que se chama Ímpetus. Então, nada mais natural a gente começar a nossa conversa com vocês explicando um pouco esse contexto do laboratório de inovação, que eu percebo que é uma onda no serviço público, né? Todos os órgãos estão cada vez mais e mais lançando o seu laboratório de inovação. Então, eu queria que vocês explicassem um pouco esse contexto e também, claro, explicassem o que vocês vêm produzindo no laboratório de vocês. Fique à vontade aí. Eu começo, então? O Genova, ele é um laboratório pioneiro, né, no Executivo Federal, um dos primeiros do Brasil em governo, com esse foco em governo. E ele nasceu, na época, numa parceria com a Dinamarca, que tinha um laboratório muito tradicional, um dos primeiros do mundo, que chamava Mind Lab, que já nem existe mais. Mas com foco muito de desenvolvimento de soluções criativas, com muito olhar de design para políticas públicas e para gestão pública, com métodos, ferramentas. E assim nasceu numa parceria com, então, à época, o Ministério do Planejamento, que tinha uma área de inovação, então foi uma parceria do Ministério com a ENAP para criar um laboratório, que no nosso caso nasceu como um ambiente físico, né? Hoje a gente até fala, não precisa ter um ambiente físico necessariamente para ter um laboratório, mas no nosso caso isso foi um marco relevante ter esse espaço físico lá dentro da ENAP. Mas hoje o Genova, ele funciona um pouco como laboratório dos laboratórios, assim, a gente acabou, por ser um laboratório numa escola, fazendo formação de novas unidades de inovação, trabalhando muito com desenvolvimento de métodos, ferramentas, abordagens para a inovação. Então, a gente prospecta o que está rolando no mundo nessa temática. Isso aqui é uma ferramenta super interessante. A gente testa em projetos reais de governo, com parceiros reais, e depois a gente dissemina. Então, no repositório da ENAP, para quem quer conhecer inovação, tem
um monte de livros, de vídeos, de materiais sobre método, ferramenta, abordagem para inovação. É um pouco esse o papel do laboratório hoje, que o nome Genova, inclusive, cresceu lá na ENAP e hoje é uma diretoria. Tem inovação aberta, tem uma área de inovação em pessoas, tem uma área de transformação governamental e inovação. Então, hoje é uma equipe enorme fazendo inovação a partir dessa iniciativa ali do Genova. O Laboragov é um desses laboratórios que foi muito gestado, de mãos dadas, ali, abraçado com o Genova, embasado pelo Genova, né? Mas é um laboratório de inovação que surgiu da necessidade dos próprios servidores. Não foi um laboratório de inovação que apareceu porque é uma moda ou porque está todo mundo com laboratório, vamos montar também. É um laboratório que surgiu porque a gente não tinha um laboratório de inovação com foco específico na experiência dos próprios servidores públicos. Nosso propósito no Laboragov é melhorar a experiência. Em inglês o termo é Employee Experience, né? Mas uma tradução não literal seria a experiência do servidor e da servidora pública. Então, todos os nossos projetos são baseados sempre em evidências. A partir da necessidade dos servidores, a gente desenvolve projetos para apoiar as pessoas e os órgãos a inovar em governo. Mas começou com um grande fracasso, eu gosto muito de falar sobre isso, né? A gente não começou com embasamento político, com investimento financeiro, a gente não tinha sala, a gente não tinha nem material para trabalhar em oficinas, a gente era emprestado da ENAP, mesmo do pessoal do Genova, mas a gente sempre teve como nosso maior patrocinador os próprios servidores e servidoras, e foi por isso que a gente cresceu realmente exponencialmente nesses últimos 3 anos, 4 anos, quase 4 anos de Laboragov. Então, hoje sim, somos uma coordenação geral, a gente não tinha, não estava dentro da estrutura do Ministério quando a gente nasceu, então isso demorou 2 anos para que isso acontecesse, mas foi muito importante para que a gente experimentasse e entendesse como seria a melhor formatação, não para nós, mas para os usuários e servidores públicos. Bacana. Conta também para a gente um pouco como servidores, gestores podem ter acesso a esses materiais dos laboratórios de vocês. A gente, tanto o Genova quanto o Labora, a gente tem um site que é muito rico, né? Tem muito material. A gente usufrui muito do repositório da ENAP, que é riquíssimo também, faz muita referência, e a gente criou nosso próprio site, é só digitar Laboragov, tudo junto, no Google é o primeiro que aparece, e tudo que tem lá é dedicado aos servidores, não só do Poder Executivo Federal, onde a gente está, no Ministério, mas a todos os servidores e servidoras públicos do Brasil. Eu sempre recomendo o repositório da ENAP, porque acho que hoje a ENAP inteira é uma instituição inovadora, né? Não dá para dizer que a inovação está ali no laboratório. Eu acho que a gente virou um ambiente até promotor de inovação para fora, muito mais para fora que para dentro. E a ENAP inteira tem feito isso. Tem muitos programas interessantes, né? A própria pós-graduação, que a Luana participou, que é uma iniciativa da escola. Então, eu gosto de referenciar o site da ENAP como um todo, porque lá é isso. Se o servidor quer fazer curso, vai ter curso. Ah, mas é curso online? Tem curso online. Não, eu quero participar de pós-graduação? Tem pós-graduação. Eu sou autodidata e eu quero material, livro, tem. Não, eu gosto de assistir o vídeo, tem também. Então, tem 1000 possibilidades. Para quem é curioso, né? Eu acho que tem muito material e a gente, assim, sente milhares de lacunas ainda necessárias, né? É bem bacana. E até as ferramentas de colaboração que vocês criam, né? Eu vi que existem grupos do WhatsApp onde são divulgadas atividades, materiais, conteúdos, e as pessoas se engajam bastante nisso, né? É bem interessante. A gente tá para lançar lá na ENAP o novo site da rede, NovaGov, né? Que é uma rede antiga, já que está meio funcionando só no WhatsApp, a gente está querendo que funcione, volte a funcionar, para a inovação se encontrar ali de novo. Bacana. E falando em inovação, né, assim, as pessoas são essenciais nesse contexto, né? Não dá para falar em inovação sem os servidores, né, no contexto do serviço público, e sem a motivação, sem o engajamento desses servidores em prol dos objetivos institucionais, né? Isso é muito importante. E aí, pensando na motivação no contexto do serviço público, a gente vê que existem vários estudos, várias teorias que se debruçam, né, em relação ao comportamento dos servidores no trabalho e a relação disso com a produtividade. Um exemplo disso, assim, que é fácil de ser visualizado é a teoria da expectativa do Victor Vroom, né? Que ele conclui que as pessoas elas tendem a se esforçar
quando elas observam que aquele esforço, né, aquele comprometimento tende a ser bem avaliado, que ela vai receber alguma recompensa em relação a isso. Essa teoria ela é interessante porque, inclusive, ela fundamenta o conceito de avaliação de desempenho que a gente tem no serviço público, né? E, inclusive, é uma coisa bastante criticada também, porque, por vezes, os gestores tendem a avaliar todo mundo ali da mesma forma, sem levar tanto em consideração a meritocracia, o profissionalismo de cada um. Isso gera uma estabilidade, né? Quando a gente pensa em motivação. E aí, fazendo, né, toda essa introdução, queria saber da perspectiva de vocês em relação à avaliação de desempenho. Se vocês consideram que essa pode ser, de fato, um instrumento de gestão de pessoas, em caso afirmativo, como que isso poderia ser feito? Então, eu começo então, gente, meu primeiro emprego na vida, assim, que eu formei, foi numa área de avaliação de desempenho, ainda na década de 1990, uma grande empresa pública brasileira que tinha todos os recursos para implementar o melhor programa de avaliação de desempenho possível. E a gente seguia toda a cartilha teórica possível. Era 360 graus, foi feita técnica de incidente crítico, então não era subjetivo, era relacionado às atividades do trabalho, não tinha remuneração vinculada. Depois o resultado da avaliação ia servir para pautar os planos de desenvolvimento individual das pessoas via capacitação, seguia aquela receita do bolo, linda, maravilhosa, era perfeito, assim, a gente treinou todos os gerentes em técnicas de feedback e tal, sabe assim? E deu tudo certo. Era um time dos sonhos. E no final, os gerentes todos avaliavam todo mundo com 10 de cima a baixo, e a gente ficava, né? Ai, a culpa é porque os gerentes são comparativistas, dão 10 para todo mundo, não sei o que. E isso sempre foi um incômodo na minha vida, assim. Essa coisa. Quando eu virei gerente de pessoas, né, comecei a ter que fazer a avaliação, eu percebi o quanto aquele instrumento era terrível. Porque chega na hora errada, no momento errado, com mensuração ruim, aí é um questionário já pré-construído, que não faz sentido para todo mundo, e isso foi uma angústia. E por isso que uma das coisas, eu queria estudar avaliação de desempenho, quando eu fui fazer meu doutorado, eu ia estudar avaliação de desempenho. Só que aí, numa conversa com um professor maravilhoso lá de Portugal, o professor Bilim, falando das minhas angústias, ele falou assim, não estude avaliação de desempenho, estude engajamento no trabalho. O que você quer estudar é o que leva a pessoa a se engajar. Mas uma das coisas que eu testei foi o impacto da avaliação de desempenho no engajamento. Testei outras coisas também. Mas de todas as coisas que eu testei, foi a única coisa que reduziu o engajamento no trabalho foi a avaliação de desempenho individual. Então, no meu estudo, primeiro, na parte qualitativa, nenhum especialista ou nenhum servidor falou assim, nossa, o momento que eu me senti mais engajado foi o momento que o meu chefe sentou comigo e me deu aquele feedback maravilhoso, individual, sobre o meu desempenho. Então, por que eu gosto de falar isso e eu quis estudar? Em teoria, a avaliação de desempenho é linda. Ela é maravilhosa, né? Você pactua metas ali com a pessoa. Depois, de tempos em tempos, o chefe atribui scores, mostra para aquela pessoa, faz um feedback e a pessoa vai melhorar. Mas isso pressupõe que o comportamento humano no trabalho é racional e de que o que nos mobiliza para o trabalho é a nota do chefe, é a validação do chefe. Então, só que esse pressuposto está equivocado. Então, eu já falei sobre gestão de pessoas, gente, em todos os poderes, esferas. Se vocês procurarem lá no YouTube, é o tema que eu mais falo. Em todos os lugares as pessoas falam isso, mas aqui o problema é porque os chefes dão 10 para todo mundo. Então, será que, sei lá, só no Executivo Federal são 600 mil servidores? Será que nós temos 600 mil servidores Nota 10? Nota 10? Ou nós temos 600 mil servidores corruptos e corporativistas e que não querem melhorar? Ou é a ferramenta que está equivocada? Então, o que eu encontrei muito lá também como resultado do meu doutorado, que as pessoas se mobilizam muito. A nossa cultura brasileira é uma cultura muito colaborativa, Luana é prova disso, e muito voltada para o resultado da entrega. E a avaliação no modelo que a gente implementa e conhece, ela é focada no indivíduo. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho, depende da minha equipe no setor público. Poucos trabalhos são trabalhos unicamente individuais. Então, os trabalhos no setor público, o trabalho da política pública, da gestão pública, ele é colaborativo.
o resultado do trabalho é colaborativo. Só que a gente, ao trazer avaliação, ela é vista até pelo servidor como um instrumento de punição. E tem uma outra questão que eu acho que talvez seja até mais fundamental, acho que a Luana vai até falar melhor sobre isso. Hoje, o nosso modelo de ocupação de cargo é muito ruim. Então, a gente tem 2 critérios para ocupação de cargos no Executivo Federal, pelo menos. Redes de relacionamento, as pessoas ocupam cargos porque eles são conhecidos, não é nem político. Ou, se você quiser uma outra posição, você tem que passar num concurso melhor, em alguns casos. Então, muitas pessoas que ocupam os cargos não são legitimadas pelas suas equipes. Então, essa pessoa que está ocupando um cargo, virou meu chefe, eu não o legitimo e ele vai vir falar do meu desempenho, então, assim, aquilo fica pior ainda. Então, assim, tem toda uma questão estrutural, contextual e complexa. Eu não conheço no Brasil hoje, no setor público, um caso de sucesso de avaliação de desempenho. Assim, olha, a gente não tinha avaliação individual de desempenho, as pessoas trabalhavam mal. Agora que a gente implementou, está todo mundo motivado, engajado, as pessoas, as entregas melhoraram. Eu não conheço. Eu conheço relatos processuais. A gente implantou, 360, os processos sim, mas de impacto no ambiente de trabalho, no clima, eu desconheço. Eu espero que alguém me refute. Acho pouco. Não pode pôr a mão aqui no microfone. Mas então hoje eu sou muito cética em relação à avaliação de desempenho. Acho que a gente tenta, desde o DASP, em 1930, implementar a avaliação de desempenho individual no país. Não está funcionando. Mesmo no órgão que você trabalha também, você tem... Será que lá na ENAP a avaliação de desempenho ela é um pouco diferente do que é usado? Não, ela é do mesmo jeito. Aí, assim, eu tenho uma pessoa que é da carreira X, tem uma avaliação do órgão deles. A outra da carreira Y tem que preencher a outra avaliação. A única avaliação, para mim, possível é a de pactuação de resultado. Luana, quantos projetos você vai conseguir entregar esse ano? Ah, Mari, em condições normais de temperatura e pressão, vamos pactuar aqui? Então, de tempos em tempos, Luana, como é que está o seu projeto? Aconteceu, não aconteceu? Por quê? Não sei o quê. Isso é possível. Agora, Luana, você é muito proativa, você é feliz demais. Eu já tive esse tipo de relato, gente. Isso aí, gente, é totalmente subjetivo e, assim, não funciona. O que eu consegui mostrar no meu doutorado foi que não só não funciona, como prejudica o engajamento. Então, a gente está gastando uma energia enorme, as unidades de recursos humanos sofrem, porque são pessoas ali empenhadas naquilo, e acho que eles poderiam investir em outras práticas gerenciais. O Labora tem várias testadas, que podem ser tentadas dentro da organização, que são muito mais eficazes para a motivação, para o engajamento e para o desempenho, porque engajamento é o principal preditor de desempenho no trabalho. Então, se a gente quer que as pessoas entreguem, a gente precisa engajá-las. Se a avaliação de desempenho está desengajando, por que continuar insistindo numa metodologia que, na prática, ela é linda na teoria, na prática ela não funciona? A gente não tem uma experiência de sucesso. Então, por que fazer algo que não está funcionando? Ou por que fazer desse jeito? Por que não medir resultados de equipes, resultados de projetos, resultados de entregas? Olha, quais são as entregas que vocês estão fazendo aqui para o cidadão? Qual que é o volume de entregas? Isso que tem que ser medido, né? E não o indivíduo. E a avaliação de desempenho, ela passa uma régua geral, assim, ela não é... Cada sessão tem a sua... a avaliação específica com aquelas características que a sessão tem. Não, mas essa que a gente fazia lá na Eletronorte era. Era? Era. Mesmo assim. Cada sessão tinha o seu questionário. Mesmo assim. Não funcionava, gente. Assim, não tem argumento técnico que vocês vão trazer, que eu não vou ter o case de que... Não, já tentaram, deu errado. Faz escolha forçada, dá errado. Ah, mas tira a remuneração, dá errado. Põe remuneração, dá errado. Não tem, gente, assim, não tem. Enfim, simplesmente não funciona. Mas, por exemplo, medir resultados das equipes nas suas entregas é super mobilizador. Você pegar um time e falar, olha, o time alcançou isso aqui enquanto grupo. E o grupo tem muito poder mobilizador. Ai, Mário, mas tem aquele servidor ali, aquele único, aquela maçã podre, que por mais que o time, não sei o quê. Aí essa pessoa, você tem que ter uma ideia para essa pessoa. Você não pode tratar todo mundo com uma coisa que péssima por conta de uma pessoa. E essa pessoa, ela precisa ter um tratamento, algo direcionado para esse perfil. Só que a gente faz para todo mundo, desenvolve uma metodologia para todo mundo, pensando nesse perfil que é minoria. A gente está no serviço público, sabe que é minoria.
Certo. Que não, você não fala numa equipe de 10, 9 são assim, né? Normalmente é um, só que é um que grita, né? Então vamos desenvolver intervenções para esse um. É isso. E pro seu, Luana, o que você pensa desse rolê? Ai, aquela, né? Já desci tanta lenha, né, Lu? Mas eu concordo em tudo mesmo, de verdade. Raramente concordo em tudo, mas nesse caso, sim. Acho que tem um pouco a complementar, mas uma coisa, voltando um pouco para a questão das lideranças, que muitas vezes não são validadas pelas próprias equipes. Há pouco tempo atrás, uma pesquisa recente da Harvard, que saiu na Harvard Business Review, chama A Falácia do Feedback. Feedback tem muito a ver com a avaliação de desempenho, impacta bastante. Então, que me tirou um grande peso das costas, né? A pesquisa diz o seguinte, que nosso desempenho, ele tem muito mais a ver com o feedback positivo do que da avaliação, que é muitas vezes entendida como um julgamento do que você está fazendo mal pela sua chefia, pela sua liderança. Porque só como um julgamento mesmo, né? Quando você recebe muitas vezes um feedback crítico. Então a gente tem muito essa história de, olha, o feedback crítico é muito importante. Sim, ele é importante, mas por que eu li e falei, poxa, que bom ler isso. Porque o feedback positivo ele tem muito mais impacto no seu desempenho do que o feedback crítico. É o que essa pesquisa mostra, né? Mas isso não significa que você não precise dar o feedback crítico. Mas para dar um crítico, dê 10 positivos antes. Porque assim você abre, inclusive, coração. Você abre vias, né? Você abre vias para escutar a pessoa. E você abre vias para também receber feedbacks. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas avaliar desempenho é muito difícil, porque as pessoas recebem mal, porque as críticas são mal recebidas. Mas você está ouvindo críticas e incentivando críticas, questionamentos, né, como liderança. Então, quando você recebe uma crítica, você agradece e você diz, poxa, obrigada, como é que você faria no meu lugar? Ou você justifica? Eu fiz assim por isso, por isso, por isso, por isso. Justificar, você cria barreiras. Da próxima vez, provavelmente você vai pensar 2 vezes em me dar um feedback crítico. Mas se eu te agradecer e te fizer uma pergunta, né, sobre como você diria, você está abrindo caminhos. Então, na avaliação de desempenho, isso também precisa ser pensado, né? A outra questão é o timing. A avaliação de desempenho, da forma que ela é feita a cada semestre, a cada a cada 1 ano e meio, ela não faz o menor sentido. Você não espera terminar o projeto para fazer uma avaliação. Você avalia a cada pequena entrega, né? Tem uma pesquisa da Teresa Amabil com o Steven Kramer também, que são professores. Ela é professora da Harvard Business School e ele é marido dela. É uma pesquisa de 30 anos. E eles mostraram que nessa pesquisa que um incentivo para o engajamento maior que tem é a celebração de pequenas vitórias. Como é que você celebra pequenas vitórias se você só faz avaliação no final de um ano? Você precisa entender as entregas no dia a dia. Um e-mail bem escrito, você precisa dar um feedback sobre aquilo ali. São coisas pequenas entregas do dia a dia. Que bom que você colaborou com o seu colega nesse projeto, isso foi importante para o nosso sucesso. Coisas muito pequenas do nosso dia a dia que passam batido e as pessoas muitas vezes nem enxergam esse progresso. O nome do livro é O Princípio do Progresso, falando que os pequenos progressos precisam ser avaliados e o timing do feedback é muito importante para isso. E essa abordagem é bem interessante, né? Porque ela gera uma aproximação da equipe, né? Gera também a oportunidade da pessoa refletir sobre aquilo que ela está fazendo, tanto das vitórias quanto das críticas, como quando for o caso, né? Como você falou, de ter também ali uma cultura na instituição de como receber essas críticas, porque é uma oportunidade da pessoa refletir sobre o que ela está fazendo e buscar melhoria, né? E aí essa abordagem processual, como você falou, não apenas no fim do ciclo, de um semestre, ela é super importante para promover até essa aproximação da equipe, né? Gera mais sentido. Bom, fazendo um gancho sobre o que a gente está conversando, há algumas pesquisas que indicam que a motivação ela é um produto, vamos dizer assim, multifatorial, né? Vários fatores influenciam na motivação. Principalmente a relevância do trabalho que está sendo executado, mas sobretudo no sentimento de propósito que o servidor ou o colaborador sente ao executar esse trabalho. Então, partindo desse pressuposto, né, qual que seria a estratégia que os gestores poderiam utilizar juntos aos seus subordinados, servidores, colaboradores,
no sentido de engajar nessa via de propósito e relevância. Vocês teriam alguma consideração sobre esse tema? Para cada um. Não é? Nesse estudo que a gente rodou esse projeto de engajamento no laboratório, né? Inclusive o Labora foi nosso parceiro, emprestou os freelas para a gente, maravilhosos. E depois eu acabei usando os dados do meu doutorado. Uma coisa que apareceu, todos os servidores que a gente entrevistou na parte qualitativa falaram que o momento de maior desengajamento foi quando eles estavam num projeto super relevante, em que aquele projeto foi interrompido sem mais nem menos numa mudança de gestão. Tipo assim, mudou a gestão, aí tinha aquele projeto que estava alcançando resultados, que a equipe estava mobilizada, chega um dirigente novo, simplesmente interrompe sem ouvir. E aí, na parte quali, quando a gente foi rodar um experimento, a gente falou, vamos testar. Uma das intervenções foi a avaliação de desempenho que reduziu o engajamento, mas a que mais gerou efeito positivo no engajamento foi a nova gestão chegou e ouviu aquela equipe, escutou o que aquela equipe tinha a dizer sobre aquele projeto e manteve o projeto. Ao saber que o projeto gerava resultados tão relevantes, ele não o interrompeu. E aí em todas as medidas, e a gente rodou com uma amostra aleatória, com toda a robustez estatística necessária no Executivo Federal, tá? Então, talvez na realidade de vocês funcione diferente. Mas foi de longe o que mais aumentou o engajamento em relação ao grupo controle, que era sem nenhuma intervenção. Foi o fato do projeto não ser descontinuado na mudança de gestão e daquela equipe ser ouvida, fazer parte. Porque também tem esse mito de que o líder é aquele que fala, aquele que sabe falar, aquele que sabe comunicar, que sabe... Mas talvez o melhor líder seja aquele que escute. E não é aquela escuta fajuta, né? Fictícia. Faz de conta, né? A escuta genuína mesmo, interessada em saber o que as pessoas têm a dizer. Então, isso foi uma evidência que a gente encontrou. Por exemplo, foi essa questão da escuta. A Luana falava assim, nossa, como a liderança é importante. Pois é, talvez ao invés de a gente investir tanto dinheiro e recurso em avaliações individuais, investir dinheiro e recurso na formação de liderança, porque também não é fácil você deter todas essas competências, não é intuitivo, né? Não é assim, a pessoa nasce líder, não é. São competências que a pessoa tem que desenvolver. E podem-se fazer programas de competências conversacionais, de comunicação não violenta, de capacidade de escuta. Tem tanta coisa que o líder pode se apropriar e aprender para gerar mobilização da sua equipe, né? Muito mais do que preencher um questionário, olha, você é 7, tá? É até infantilizador, né, gente? Olha, você é 6,5, desculpa, tá? Então, né? Isso é um desafio muito grande, né? Porque para propor esse tipo de estratégia, o gestor ele tem que conhecer a sua equipe. Muito. Tem que ouvir. Isso, tem que ouvir. Não tem exatamente. outro jeito. E ouvir questionamentos, e ouvir divergências, né? A gente fala muito sobre colaboração, né? Que é somos muito colaborativos, nossa cultura brasileira é muito colaborativa, mas a gente tem a colaboração, todo mundo acha que é colaborativo. Todo mundo fala, eu tenho perfil colaborativo. Todo mundo escreveu no currículo algum dia que é proativo e trabalha bem em equipe. Todo mundo. Mas é muito fácil trabalhar bem em equipe quando você concorda com as pessoas que estão ao seu redor, né? Quando há discordância, divergência, questionamento, é mais difícil. E aí sim a gente vê os perfis mais colaborativos e os menos colaborativos, né? As lideranças precisam entender isso, inclusive incitando a divergência. E isso é uma coisa que incita também a inovação, o questionamento. Por isso que é muito importante ouvir. Questionar é algo... questionar de forma propositiva é muito diferente de reclamar de forma passiva. O questionamento propositivo ele é muito poderoso para transformação, para mudança, para inovação, né? E as lideranças, né, uma vez eu estava dando um curso e o meu próximo eu estava falando sobre a questão de líderes, né, líderes que são empáticos, que têm a escuta profunda, né, que o Otto Scharmer chama de escuta generativa. E aí o próximo, um dos alunos interrompeu e falou, adoro ouvir isso, porque na minha equipe a gente tem uma incrível harmonia,
As pessoas trabalham super bem juntas. E o próximo slide era mostrando uma pesquisa e o nome era Cuidado com a harmonia tóxica. Dizendo justamente que a gente precisa ter muito cuidado, as lideranças precisam ter muito cuidado, né, com essa história de que quando há harmonia é porque a gente está trabalhando muito bem em equipe, né? Muitas vezes isso só quer dizer que a gente está empurrando a poeira, os conflitos, as divergências para debaixo do tapete e a inovação fica escondida, né? Se a gente não pode perguntar, questionar, se você tem medo numa reunião de fazer uma pergunta, provavelmente você está num ambiente de insegurança psicológica, né? Que é a teoria da Amy Edmondson, que não é novidade. Essa teoria dela é de 99, né? Da segurança psicológica no trabalho. Então, quando eu escuto a pergunta do engajamento, as evidências que a gente tem, né? A gente utiliza muita pesquisa da Mari, mostram muito a questão de ter ambiência, né? Ambiência para se trabalhar de forma colaborativa. Não adianta as pessoas serem colaborativas, mas não tem ambiência para isso. Não adianta você fazer um curso para aprender ferramentas de inovação, técnicas de inovação, mas você não tem ambiência para isso. Então, a criação de ambiência de segurança psicológica, onde você pode questionar, você pode ser autêntico, você não precisa usar uma máscara de trabalhar, você pode ser quem você é de verdade, você pode fazer perguntas, você trabalha sem medo, você trabalha em colaboração. Isso é mais importante do que você ter a ferramenta, né? Você ter a capacitação, ter o curso, né? Então, a questão de ter confiança, né? Eu falo que tudo começa pela confiança. A liderança, o Simon Sinek fala que é como um músculo, né? Como você falou, você não nasce líder. Mas as pessoas podem se tornar líderes, né? É prática, né? Você precisa realmente praticar no seu dia a dia liderança. E às vezes a gente tem uma pessoa que a gente admira muito, né? Você tem um chefe que você admirava muito, você tenta ser aquela pessoa. E aí sai tudo errado, né? Porque tem uma coisa também de você respeitar as suas características ali, mas também tem método, tem técnica, né? Então eu acho que assim, tem muitas coisas que você também pode se apropriar. Tanto em processos formativos, e hoje eu falo, gente, eu gosto de dizer que a gente é geração Barça, né? A gente, para aprender qualquer coisa, Agora mudou, né? a gente tinha que ir para a biblioteca, pegar o livro. Então as pessoas assim, ainda tem aquilo, Maria, o curso. Onde que eu faço o curso de liderança? Qual curso de liderança você me recomenda? Esses autores todos, que a Luana tem essa capacidade de memória maravilhosa, eu não tenho, por isso que eu fico só citando. Gente, eles estão todos no YouTube. Você vai achar palestra de todo mundo. Mas eu não entendo inglês. Você põe legenda automática. Hoje você... tem o chat lá, o chat GPT. É isso. Então, você quer aprender com os grandes nomes do mundo sobre as temáticas de ponta. Tá tudo na palma da mão, né? Então, hoje a pessoa que é curiosa, ela pode entrar no processo de autodesenvolvimento também. Escolher os seus mentores, né? Quem vão ser os meus mentores aqui no meu processo de liderança e aonde eu vou me inspirar e testar. E eu acho que também tem uma coisa da gente também ser generoso com os dirigentes, sabe? Porque a gente às vezes quer ser muito empático com o servidor. Somente as unidades de recursos humanos, assim, ela faz uma escuta muito grande ao servidor que vai procurar lá, que normalmente não foi para reclamar, né, gente? Que a gente não procura RH para elogiar, procura para reclamar. Mas eu acho que a gente também tem que ser empático com os dirigentes, que às vezes estão numa situação de muita pressão. Os tempos de governo são muito curtos. Né? Então, o tempo roda muito rápido. Mostrar resultado, né? Se você não mostrar resultado, você está fora. E assim, a gente já tem uma visão assim, o problema é o dirigente. Mas também ouvir esse dirigente empaticamente, qual a pressão que ele está sofrendo, que resultado que ele precisa entregar e tal, e a gente atuar nesse sentido, também é uma competência importante ali para as lideranças intermediárias, para a mobilização dessa equipe. A não ser que a pessoa, né, esteja num projeto de autopromoção, alguma coisa, aí tudo bem, né, gente, não tem o que fazer. Mas não é também a maioria, né, muitos realmente, genuinamente querem a melhoria daquilo ali, e a gente também entra num processo quase de disputa, assim, mas o dirigente. O problema é o dirigente, os dirigentes aqui são muito difíceis, mas eles também precisam ser ouvidos, né, de forma empática. Essa escuta empática, ela tem que ser prática no dia a dia, né, para engajar equipes. E aí você traz essas questões para a sua equipe e fala, olha, gente, está com o dirigente aqui super pressionado pelo presidente da República para fazer tal entrega. Então, assim, aí as pessoas vão se mobilizar, sabe, também, assim, em prol de uma entrega que faz sentido ali para a sociedade, né? Então,
Eu acho que isso é muito mobilizador. É isso que você falou da empatia, assim, acho que é um ponto muito importante de ser considerado, né? Porque no fim das contas são pessoas, independente de seu gestor, de seu servidor, cada um tem sua particularidade, suas peculiaridades, sua história de vida, e tudo isso influencia ali nas relações de trabalho, né? E essa rotatividade que você citou, ela é um ponto difícil de ser trabalhado no serviço público, né? Porque às vezes quando o gestor começa a conhecer a sua equipe, começa a se inteirar de fato dos problemas, aí muda a gestão, a equipe se desestabiliza também, tem que se adaptar a uma nova estratégia de gestão. Então, eu penso que esse é um desafio bem importante. Isso seria um papel muito, por exemplo, seria um projeto maravilhoso para uma unidade de recursos humanos. Para de gastar energia com questionário que não vai, que as pessoas vão preencher pro forma, e vamos gastar energia com como que a gente recebe esses novos gestores que estão chegando, para que eles se apropriem mais rapidamente do que está acontecendo, para poder tomada de decisão. Isso são projetos de gestão, né? E que eu nunca vi sendo feitos. A gente segue, fica lá na cartilhinha, né? Não, mas na receita do bolo, lá é isso, tem que ter uma trilha de capacitação. Será? Não sei, né? A gente precisa abrir a mente para outras possibilidades. E é genial o trabalho do Labora, porque a Luana testa na prática ali outras práticas gerenciais ali para o cotidiano, ferramentais, mas que eu acho que as unidades de gestão de pessoas podiam se apropriar e começar a implementar pequenininho ali dentro dos órgãos, pilotar outros programas, sabe? Eu falei, olha, se vocês vieram programa de gestão por competência, de avaliação de desempenho, eu tô fora. E olha que são temas que eu já trabalhei, mas vamos fazer outras coisas, né? E assim, né, a gente falando de motivação, a gente observa que as pessoas, elas tendem a buscar um certo equilíbrio, uma certa justiça, equidade ali nas relações de trabalho, né? Sempre tem, assim, a comparação entre os pares, assim, em relação ao esforço que eu estou despendendo em relação à minha tarefa, que o meu colega está despendendo, e o que ele está ganhando em relação a isso, o que eu estou ganhando, né? E aí, às vezes, se levanta também a questão da subjetividade na gestão, né? Por vezes, as decisões, elas são tomadas em prol da amizade, da simpatia, né? Ou de alguma perspectiva pessoal, se afastando um pouco, às vezes, até dos objetivos institucionais. Isso abala muito, né, a equipe. E aí, pensando nisso, eu queria ouvir de vocês que estratégias, até já aproveitando da experiência de vocês, né, nos laboratórios, que estratégias os gestores podem utilizar para gerenciar suas equipes de forma que a meritocracia e o profissionalismo dos servidores seja evidenciado e se gere assim, um clima organizacional mais saudável para todos, tanto gestores quanto servidores. Vai, Lu. Tem uma questão, eu tenho trabalhado muito um tema que acho que tem bastante a ver com essa pergunta, que é a questão dos perfis comportamentais das equipes, né? Tem a ver também com a avaliação de desempenho, né? Então, a gente tem pessoas diferentes, diversas, se não tem, precisa ter, né, nas equipes, né, de diferentes perfis. Quando eu seleciono alguém para o laboratório, por exemplo, eu falo, eu não quero clone meu, eu não quero outra Luana no laboratório, eu quero uma pessoa que seja diferente de mim, que pense diferente de mim, que me questione, que leve para mim essas perspectivas novas, diferentes das minhas, né? Então, além de propiciar esse ambiente para as pessoas serem quem elas são, a gente também precisa entender os perfis. Essa questão da injustiça eu vejo muito acontecer com perfis comportamentais mais introvertidos. Esse é um tema que a gente tem trabalhado muito no laboratório, porque ele acontece em todas as equipes. Tem as pessoas que têm perfis mais introvertidos, as pessoas que têm perfis mais extrovertidos, mas ninguém é 100% um perfil só. Mas, normalmente, essas pessoas com perfil mais introvertido, elas tendem a aparecer menos, a mostrar menos o seu trabalho, mas isso não significa que ela não esteja entregando. Isso não significa, inclusive, que ela não seja comprometida e engajada. Então, muitas vezes, o Adam Grant, também que é um professor da Wharton School, ele tem uma pesquisa que chama The Babel Effect, uma tradução livre, é o poder do blá blá blá. É muito bacana essa pesquisa, porque mostra justamente que a avaliação das entregas das pessoas, a avaliação do desempenho das pessoas, muitas vezes é feita a partir de quem mostra mais e quem fala mais, né? E pessoas que têm esses perfis mais introvertidos podem se sentir injustiçadas, né? Por estarem realmente, ficam invisibilizadas na equipe. Até mesmo lideranças, né? Tem muitos líderes que têm perfil mais introvertido, isso não é um problema. Isso pode ser, na verdade, um benefício para a equipe
que aquele líder, muitas vezes, que é mais introvertido, é um líder que não tem a necessidade de aparecer pela equipe. Ele promove as pessoas da sua equipe. Não pode ser uma coisa benéfica. Então, a gente precisa entender essa questão da justiça quando a gente também oportuniza, faz com que essas pessoas com esse tipo de perfil também tenham as mesmas oportunidades, independentemente de estarem aparecendo mais. A gente vive na sociedade da mídia social. Muito, quem não tem LinkedIn, muitas vezes não é selecionar. Não, uma pessoa não tem nem LinkedIn, vou selecionar essa pessoa, não. Eu já escutei isso, né, em avaliação de seleção de pessoas para a equipe. Então, isso não tem nada a ver com o desempenho da pessoa, é uma escolha dela, né, pessoal, muitas vezes. Né? Então, a gente tem praticado isso e tem prática para isso, para integrar. A gente chama das práticas integradoras, né? Tem prática para isso. Tem algumas dinâmicas para fazer. E aí, dinâmica é uma palavra que o povo tem trauma de dinâmica. Né? Quando eu falo dinâmica, o povo já sai da sala, né? Mas não sei, porque a gente fala técnicas lá, tem técnicas de facilitação. E aí o pessoal é menos traumatizado, né? Mas que tem a ver com o trabalho e que dão voz às pessoas que têm esses perfis mais quietos. Né? O livro da Susan Cain chama O Poder dos Quietos. Dos quietos. Tem o poder dos inquietos e dos quietos agora. Isso, é sensacional para mostrar essa questão de técnicas que dão voz a essas pessoas, né? Por exemplo, ao invés de fazer uma reunião de brainstorming, todo mundo faz reunião de brainstorming, né? Fazer uma reunião de brainwriting, de escrever as suas ideias, depois discuti-las no grupo, para uma dessas pessoas falar. Porque assim, a voz do quieto, ela está no papel. Porque numa reunião de brainstorming, as pessoas com esse perfil mais introvertido não vão pegar a palavra. Não, e dessa forma do brainwriting, é até uma forma de despersonalizar a ideia, né? Porque fica neutro ali. Fica mais neutro, é anônimo. Muitas vezes você não sabe quem escreveu aquilo ali, né? Você não sabe se foi o chefe. Muitas vezes uma reunião de brainstorming está todo mundo discutindo alguma coisa. O chefe fala e vai enviesar toda a discussão. Mesmo que isso nem seja exatamente intencional, mas vai. Ou as pessoas que são mais extrovertidas, que falam mais alto, mais persuasivas, né? Então, isso pode criar um senso de injustiça, se não for gerenciado no longo prazo, isso criar um impacto muito grande para as equipes. E ritos de gestão, ritos simples, gente, de encontros semanais, onde cada um vai poder falar do seu projeto, sabe? Ou transparência na gestão dos projetos, sabe? Às vezes é um painel no Miro que a gente usa. Quem está em qual projeto, liderando qual projeto, porque às vezes as pessoas também têm essa percepção equivocada do outro. Nossa, o que será que o outro está fazendo? O que será que ele está trabalhando? Né? Porque eu estou aqui me matando, estou achando que a pessoa está acomodada. Né? O Executivo Federal lançou o programa de gestão agora, que você tem que pactuar ali para o teletrabalho uma cesta de trabalho. Então, assim, olha, o coleguinha está cumprindo a cesta de trabalho deles, que tem que somar horas. Então, é um super rito que está transparente. Você está na dúvida se seu colega está trabalhando menos ou não? Está transparente. Está lá no programa, entra lá, você vai ver quais as entregas que ele está fazendo. Agora, ele faz entrega caladinho, às vezes. É isso que a Luana falou. O outro cacareja aos quatro ventos, uma entreguinha desse tamanho. Mas se você dá transparência a tudo que está sendo feito, também você vai minimizando. Agora, somos seres afetivos. Ponto. 100% de imparcialidade não existe na criação de filho, né? Dizer, é totalmente imparcial. Não vai existir na gestão de equipes. A gente vai ter afetos e vai ter pessoas com quem você confia mais e tem pessoas em quem você confia menos, e isso faz parte da natureza humana também. Claro, a gente cria técnicas para minimizar, mas dizer, olha, não vai existir, é impossível, né? Não dá, porque a gente faz parte da nossa natureza. A gente tem com pessoas com quem a gente se identifica mais, com quem a gente gosta de se relacionar mais. Naturalmente, né? Natural, e não necessariamente seja sempre com as mesmas pessoas, mas eu concordo com a Luana que os extrovertidos se colocam mais e tal. Então, se você criar ritos para que todos possam participar, se colocar, né? Ritos mais neutros, né? O que não é fácil, tá? Quando a gente é chefe muito extrovertido, né? Né, Luana? Não é fácil, mas também é um exercício cotidiano ali de autotreinamento, né? Bacana. Bom, o papo tá muito bom, mas a gente vai encerrar.
Esse foi mais um episódio do podcast da Enajum, que tratou sobre a motivação no cenário do serviço público, onde abordamos algumas peculiaridades de gestão de pessoas e desafios enfrentados pelos gestores. Aí gostaria de abrir para vocês se despedindo da nossa audiência. Fique bem à vontade. Vou agradecer, foi um papo ótimo, nem vi o tempo passar. E portas abertas, né, para vocês também, estão iniciando também com o Laboratório de Inovação, parabenizar pela iniciativa, muito bacana, e contem com a gente também. Também só agradecer, eu sempre gosto de compartilhar mesas com a Luana, porque a gente aprende, né? A gente faz essas trocas e a gente só consegue fazer nesses ambientes. E eu acho que o Genova também, a gente está fechando o próximo ciclo do programa de Collabs, que é de formação de novos laboratórios, muito aplicado, é via projeto, né? Não é um curso. Traz o seu problema e vamos fazer junto um ciclo de inovação, e eu acho que o judiciário aí no geral vai ser muito fértil, né? Porque tem muitos laboratórios surgindo. Para quem sabe, vocês não participam lá conosco. Nossa, que bacana. A gente queria agradecer imensamente, foi muito boa a conversa, assim, abriram muitos horizontes, assim, na perspectiva de gestão de pessoas para gente. E também estamos sempre de portas abertas, sempre quiserem voltar, a gente está sempre à disposição. E agradecemos também a vocês que dedicaram um pouco do seu tempo para acompanhar o nosso podcast. Sim, em breve trataremos novamente sobre esses temas de gestão de pessoas. Até porque faz parte da nossa programação de formação continuada, né? São 4 módulos que ao longo do ano a gente vai tratar sobre esse tema. Lembrando que se você gostou do nosso episódio e gostaria de compartilhar com alguém, basta acessar nossas redes sociais. E por lá você também acompanha as outras atividades desenvolvidas pela nossa escola. É isso, nos vemos no próximo episódio. Até lá! Eu falei que eu ia falar mal.